O mundo de olhos e ouvidos postos no Brasil e no G20. São 1.529 jornalistas estrangeiros no Brasil, no Rio de Janeiro e Brasília. Acompanharam expressas na declaração final da cúpula de líderes do planeta inequívocas vitórias diplomáticas. Vitórias do presidente Lula, da diplomacia brasileira e de seus aliados no processo de reconfiguração geopolítica em andamento. E a imprensa mundial acompanha nesta terça-feira a prisão de um general, 3 oficiais do Exército e um policial federal, que planejaram prender e matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, na operação denominada Punhal Verde e Amarelo, planejada para acontecer a 15 de dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, o monitoramento de Alexandre de Moraes começou a 12 de novembro de 2022. Depois de uma reunião na casa do general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, ex-interventor do Rio de Janeiro e ex-candidato a vice de Bolsonaro, reunião esta com a presença de Mauro Cid e 2 majores que foram presos nesta terça-feira, hoje, 19 de novembro de 2024. O plano, então, foi enviado pelo major Rafael de Oliveira para o ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, com o título inicial Copa 2022. A 6 de dezembro, diz a Polícia Federal, o plano foi impresso no Palácio do Planalto. O ensaio golpista depois foi rebatizado como PLJ.docx. O ensaio previa os generais Braga Neto e Heleno, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional GSI, e um gabinete de crise que seria integrado por 11 militares. Nesse ensaio golpista, avolumam-se os indícios, as provas. Bolsonaro está metido até a tampa. Nesta terça-feira, seu filho, o senador Flávio 01, quase confessou. Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Mas que seja abominável esse sentimento, a gente ora e pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. Nesta terça-feira, agora, foram presos o general Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral do então presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima e ainda os majores Rodrigo Bezerra Azevedo e Rafael Martins de Oliveira. Este último estava na casa de Braga Neto a 12 de novembro. Nesta terça-feira, hoje, preso também o policial federal Vladimir Matos Soares. Os 4 militares são das Forças Especiais do Exército, os chamados Kid Pretos. Rodrigo Azevedo e Hélio Lima estavam escalados para a segurança deste G20 no Rio de Janeiro. Estas prisões são apenas um fio da meada. Se os novelos forem desenrolados, se chegará à profunda politização do Exército, das Forças Armadas, dos seculares hábitos, desejo, sede dos militares de tutelar o Brasil. O G20 é, na real, o G21, as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e agora também a União Africana. Numa reunião com essa dimensão, tudo importa. Cada imagem, palavra, resolução, cada impasse. Tantas vezes, em tantas reuniões semelhantes, o mais importante terminou sendo exatamente o que não aconteceu, o dissenso. O que não permitiu consensos. O G21 no Brasil teve de tudo para todos os gostos. A comissária da União Europeia, Ursula von der Leyen, provocou urticárias ao dedicar elogios a Lula no Twitter, o X de Elon Musk. Lembrando antes que Úrsula é de centro-direita e que não topa o acordo Mercosul-União Europeia como desejado por Lula e pelo Mercosul. No Mercosul, a grande exceção é Javier Milei, que tem levado a Argentina a se portar no mundo da mesma forma que fazia Bolsonaro com o Brasil. Subserviente no papel de
capacho dos Estados Unidos, agora de novo sob Trump. Ursula, a dirigente da União Europeia, disse sobre Lula: "Obrigado pela sua liderança, Lula. O mundo precisava ser reunido. Você conseguiu fazer isso." No G21, o Brasil pilotou e conseguiu aprovar, com o apoio de 82 países, a Aliança Mundial contra a Fome e a Pobreza. Além dos 82 países, 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. A oposição político-partidária finge não ter sido essa uma vitória diplomática de alcance e repercussão mundial. Claríssimo que será árdua a tarefa de combate à fome no mundo. Mas o Brasil já conseguiu isso uma vez e caminha de novo no enfrentamento da fome. Agora uma herança dos anos Temer-Bolsonaro. 33 milhões de pessoas estavam com fome no Brasil quando acabou o governo do Jair Messias. No ano passado, a fome já havia caído pela metade. Restam ainda 14,3 milhões de pessoas sem comida. Sim, a tarefa de combate à fome no mundo é duríssima, sabemos. Mas obter apoio para vocalizar oficialmente fome e pobreza como temas mundiais no encontro de potências não é pouco. 733 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isso é quase 10% da humanidade. À última hora, Javier Milei aderiu à Aliança contra a Fome e a Pobreza. Mas deve ter sido só um acaso Brasil e Argentina terem assinado durante o G21 um importante acordo para a exploração de gás desde Vaca Muerta, na Patagônia, Argentina. 2 milhões de metros cúbicos de gás a partir do início do próximo ano. A Argentina não teria como fazê-lo sem essa parceria. Na tarde da segunda, o G21 avançou em outros temas importantes. Proposto por Lula um novo multilateralismo. Na essência, 2 pontos. A reforma da ONU e das instituições de Bretton Woods. A ONU tinha 51 países ao ser criada em 1945, no pós-guerra. 79 anos depois, já são 193 países. E com os mesmos e únicos 5 países exercendo o poder de veto. Basta um deles vetar e nada anda. Em Bretton Woods, há 80 anos, nasceram o FMI e o Banco Mundial. Hoje são parte do problema, porque são controlados pelos que mandam no mundo. Não é obra do acaso a fundação dos BRICS e do seu banco, que avançam com a proposta do novo multilateralismo, sob descrença, quando não deboche, de várias mídias verde-amarelas. As mesmas que diziam e dizem como o Brasil e o mundo devem funcionar, mas que quebraram quase todas. Faliram enquanto ensinavam como se deve administrar um país. Não poucas nasceram ou ao menos viveram penduradas nos negócios ou auxílio do Estado que sempre criticaram, sempre combateram como inchado. Hoje, grande parte dessas mídias está nas mãos ou são porta-vozes do sistema financeiro. Outro tema no G21, as mudanças climáticas. A reunião no Rio, de olhos e ouvidos postos e vice-versa, na Conferência do Clima em Baku, no Azerbaijão. Clima, um tema que caminha a passo de cágado, enquanto o planeta vive a cada dia o avanço da crise climática. Joe Biden, que há um ano prometeu 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, agora sobrevoou a floresta perto de Manaus, posou para fotos e doou 50 milhões de dólares, 10% do que havia prometido. Para termos uma ideia dos reais interesses, só para a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos já destinaram 174 bilhões de dólares. No dólar de hoje, pouco mais de 1 trilhão de reais. Para Israel, em sua guerra, os Estados Unidos já mandaram 22 bilhões 760 milhões de dólares. Ou,
pouco mais de 153 bilhões de reais. E este tema, guerras, foi objeto de grande disputa no G21. A declaração final já havia sido debatida e fechada no domingo, mas as chamadas grandes potências, à frente os Estados Unidos e a União Europeia, e na rabeira, claro, Milei, batalharam para a inclusão de críticas à Rússia na declaração final. Putin, condenado pelo Tribunal de Haia, não veio, poderia ser preso. Em seu lugar veio o chanceler Lavrov. A intensificação dos ataques da Rússia à Ucrânia no final de semana deu a senha para os que queriam condenação à Rússia na declaração final. E Joe Biden deixou isto claro na sua fala no início da noite da segunda-feira. Os obstáculos para o acordo da declaração final? Os de sempre. Hipocrisia e cinismo. Queriam condenar a Rússia por seus ataques e guerra na Ucrânia, mas não aceitavam condenar as absolutamente desproporcionais destruição e matança promovidas por Israel em Gaza e agora no Líbano como respostas ao ataque terrorista do Hamas. Ainda a guerra. Biden diz ter autorizado a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos contra a Rússia. Donald Trump diz que pretende acabar com a guerra rapidamente, mas para isso só há duas maneiras. Uma é a negociação daqui por diante. A outra foi vocalizada por Putin. Um ataque à Rússia com mísseis intercontinentais dos Estados Unidos levaria a uma escalada e à Terceira Guerra Mundial. Nesta terça-feira, a Ucrânia usou pela primeira vez os mísseis de longo alcance dos Estados Unidos. 5 mísseis foram interceptados e um parcialmente destruído, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Rússia que hoje mesmo flexibilizou os parâmetros para o uso de armas nucleares. A Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Tem 1.822 ogivas implantadas e 521 mísseis balísticos intercontinentais. Mas, no G21, terminaram vencedoras as propostas lideradas pelo Brasil, governo Lula, Itamaraty e aliados como a China. E assim, na declaração final, foram citados Gaza, Líbano e a situação humanitária catastrófica. Está dito que todos os países devem cumprir com suas obrigações sobre o direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos. E foram condenados, aspas, todos os ataques contra civis e infraestrutura, fecha aspas. Leia-se as guerras na Ucrânia como queriam as potências ocidentais, mas também a guerra no Oriente Médio. Dito isso sem citar o óbvio implícito: Israel, Netanyahu, Rússia, Ucrânia e Putin. Vitórias também, ao menos nas palavras, em relação a reformas. Reformas na ONU e no seu Conselho de Segurança. E outro tema polêmico, até então rejeitado, foi acolhido na declaração final: a taxação dos indivíduos ultra ricos do mundo, tipo Elon Musk, e lançada ainda uma força-tarefa para mobilização global contra mudanças climáticas, com reforço do financiamento especialmente para países em desenvolvimento. Portanto, avanços e vitórias na reunião do G21 no Brasil. Por ora, em grande parte, são palavras à espera de fatos e atos concretos. Mas até esse G21 não se tinha nessa extensão consenso nem mesmo em relação às palavras. Comuns, por conta dos dissensos, eram as ausências mesmo das declarações finais. Repercussão é inerente, inescapável nos jogos de poder. Mas a reação ao repto de Janja endereçada a Musk foi tamanha e tão prolongada que restou também uma outra impressão. A de que serviu também para não se ficar só nas vistosas e importantes vitórias diplomáticas que iam sendo construídas no G21 pelo governo Lula, o Itamaraty e, obviamente, poderosos aliados. Por fim, com tantos assuntos, inclusive o trepidante repto,
não sobrou espaço, tempo e manchetes para tratar de outro momentoso tema: os ajustes, os cortes nos gastos públicos. Às vésperas do G21, uma inédita lista de beneficiados por renúncias fiscais foi divulgada pela Receita Federal e comentada pelo ministro Fernando Haddad. Milionárias renúncias fiscais para, por exemplo, o agro que é pop, para construtoras que estão destroçando cidades, ou gigantes do aço, de eletroeletrônicos, companhias aéreas e etc. Benefícios também para a imprensa que tanto cobra cortes e ajustes. Globo, Folha, UOL, Estadão, SBT, Record. Abril. Só o Grupo Globo, de janeiro a agosto deste ano, 177 milhões de reais em isenções e assemelhados. A Record, benefícios beirando os 35 milhões de reais. O conglomerado Folha, UOL, PagBank, no total 54 milhões. O Estadão, 17,7 milhões com desoneração da folha de pagamentos. O SBT, 17 milhões e meio de reais. A Abril, em recuperação, 2 milhões e meio. Na soma geral de tudo, do todos, informa a Receita, renúncia fiscal de 546 bilhões de reais para todo o conjunto dos beneficiados por renúncias no Brasil. Mais de R$500 bilhão. Neste amplo conjunto de renúncia fiscal, o triplo do previsto para o Bolsa Família no próximo ano. Previstos 167 bilhões de reais para os pobres e miseráveis, para 20 milhões e 71 mil famílias, para 54,3 milhões de humanos que moram neste Brasil.